Hoje é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi estabelecida ainda no início da década de 70, mas apenas no ano de 2003 passou a ser celebrada em todo o país. Uma data que simboliza um dia para a gente discutir até onde a gente já avançou, onde precisamos avançar, principalmente na luta contra o racismo. No estúdio, para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo o senhor Benevaldo dos Santos, militante do Movimento Negro aqui de Picos, engajado nesse movimento, nessas discussões, Movimento Negro do Piauí, e também o Benevaldo, que é professor. Boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, grato pelo espaço, dizer que a gente fica muito satisfeito de estar participando e está contribuindo com a sociedade de certa forma, com algumas informações. Hoje, quando a gente fala sobre movimento negro em Picos, no primeiro momento que a gente vem, pelo menos para mim, é todo o trabalho que é desenvolvido com grupos sociais, movimentos sociais, a citar, por exemplo, o Grupo Cultural Admó. Hoje, como é que está estruturado o grupo aqui em Picos, o coletivo? A gente sabe o quanto que é importante a gente promover essas discussões em espaços públicos, em coletividade, dentro das universidades. A data de hoje ela vem para nos lembrar o quanto que a gente precisa avançar também. A gente costuma falar que a data de hoje ela deixa de ser uma data celebrativa para a gente colocar em pauta onde a gente já avançou, onde precisamos avançar e principalmente o quanto que a sociedade, de um modo geral, ela precisa abraçar essa luta contra o racismo. Olha, Picos Picos tem uma história nessa questão da organização do movimento negro, né? Eu, por exemplo, comecei a participar na discussão do movimento quilombola, né? Com a companheira Rosalina, Assunção Aguiar, seu Zé André, ainda era um pessoal que já vinha da região de Paulistana, que sempre foi muito ativa, tanto na questão das pastorais religiosas como nas pastorais sociais. E a gente começou essas discussões ainda lá no início dos anos 90. Eles já faziam essa discussão. Foi o tempo que eu fui alcançado, né, por a discussão. E aí, ainda no final dos anos 90, foi o ano que o companheiro Chagas, do Admó, chega de São Paulo aqui, né, volta a morar no Piauí. E já tinha um movimento correndo pelo outro lado, como se diz a história, na figura do Sávio Barão, alguns outros barões, como diz a história, né? E aí essa discussão ela foi ganhando amplitude, porque a gente não discutia só dentro do movimento negro, também dentro do movimento dos pequenos agricultores, que é o MPA, dentro da questão do próprio o pessoal do MST aqui da região, dentro da CPT, que era a Comissão da Pastoral da Terra, da Diocese, e aí juntou com outras pessoas que vinham, né, de Teresina, de outras regiões de Esperantina, de Floriano, de São Raimundo Nonato, do próprio São João do Piauí, né, o companheiro bispo e outras pessoas, o pessoal da Capoeira de Quilombo. Esse pessoal foram se juntando e foram dando amplitude a essas discussões. E também foi o tempo que começa a ampliar a questão da própria Universidade Federal em Picos, né, e essa discussão toma mais corpo, como se diz. Hoje, a gente tem algumas dificuldades por conta o movimento cresce e as pessoas têm dificuldade de se juntar. Todo mundo com muita ocupação, mas continua as discussões, né? No âmbito do município de Picos, tem um fórum dentro da Secretaria de Educação que discute hoje com menos intensidade por conta de alguns membros estar afastados, mas não deixa de discutir a questão da educação para as relações étnico-racial. E é nesse patamar que a gente está, estou dizendo, a nível de município. Agora há pouco a gente exibiu uma reportagem que, de uma certa forma, dialoga também com esse assunto, que é essa atualização da lei de cotas. A gente sabe o quanto que essa lei de cotas foi importante para a gente tentar equiparar ao longo de anos, infelizmente, a população negra foi silenciada, foi impossibilitada de ter oportunidades que fizessem com que a população negra tivesse espaços como acesso a universidades, ao ensino superior. E a gente sabe o quanto que dispositivos como esses são importantes. A gente precisa ainda avançar muito. Por exemplo, a gente sabe que a gente precisa avançar em todo o Brasil, mas trazendo essa discussão para Picos, como é que está a realidade de Picos hoje?
Na visão do senhor, que é uma pessoa que é tão entendida do assunto, que milita há tanto tempo aqui na nossa cidade, onde é que a gente precisa avançar? Olha, a lei de cotas, não tenha dúvida que foi, assim, né, essencial. A gente se vê nas universidades. Eu cheguei na universidade ainda, as universidades públicas ainda não, estou dizendo a do Piauí, a UESP, a Universidade Federal, ainda não prevalecia a lei de cotas, né? Ela foi chegando depois, eu ainda entrei na ampla concorrência, mas aquela época, quando a gente chegava na universidade, a gente percebia o quanto nós éramos invisíveis ali dentro. Era 1, 2, 3 no máximo, 700 alunos na UESP, a gente olhava e não se via. E aí você, às vezes, até percebia, achava que estava, será que eu estou no lugar errado? Talvez eu não tenha vindo para o lugar certo. Então, foi, assim, de suma importância. A questão na região de Picos e, no geral, se avançou, muito precisa se avançar, porque na medida que se avança em alguns mecanismos de participação, né, a questão no combate ao racismo, na questão do antirracismo, né, aí os racistas se levantam também e se dão no direito de começar a combater esse movimento nosso, né, que eles se acham atingidos. Então, os desafios são enormes, eles se utilizam do mecanismo que tem a maioria, que é poder, inclusive, às vezes, se utiliza do poder público, se utiliza do poder financeiro, se utiliza para barrar. E aí, muitas vezes, acaba as pessoas participando somente naquilo que as cotas permitem, né? Aquilo que as cotas apontam. Então, aí você entra nas grandes empresas, você vai ver, o IBGE diz uma coisa, diz que a maioria da população é preta e parda, ou seja, são negros, mas quando a gente entra nas instituições, nas empresas e etc., a gente vê que o número de negros é muito baixo ainda. E isso reflete esse pensamento, né, que veio desde da era colonial, se não sei bem antes, né, da fundação, da história desse país, da história oficial que a gente conhece. O senhor tocou em um ponto que ele é muito importante e ele é urgente também. Não basta nós não sermos racistas. A população, a sociedade, não basta ela não ser apenas racista. Não ser racista, ela precisa ser antirracista. A gente precisa cada vez mais levantar essa discussão que você precisa combater esse tipo de atitude. Quando você está num supermercado, numa padaria, no meio da rua, que você se depara com uma situação que alguém está cometendo racismo, você precisa combater essa ação. Infelizmente, a gente fala muito de racismo estrutural, um racismo que ele é silencioso, ele é velado, mas ele é gritante ali no meio da sociedade. Em Picos, a gente ainda encontra muito isso de forma escancarada. Se o senhor pudesse citar, por exemplo, 1 ou 2 exemplos aqui de que, infelizmente, está no nosso cotidiano, que a gente precisa combater esse racismo, muitas vezes estrutural, muitas vezes velado ali no meio da sociedade. Existe. Quando você vai a nível de Brasil, eu não sei nem se de boa parte do mundo, é praticamente igual, né? Você chega... E aí, volto lá para uma fala, inclusive da Thais Araújo, ela participou de um programa e uma colega, alguém lá do trabalho, disse: é impressão minha ou vocês, os negros, quando acende, é todo cheio de coisinha? Ele disse outro termo, né? Eu não vou nem repetir aqui. E aí ela teve que reagir imediatamente. Então, a gente chega nos locais, é do mesmo jeito, né? Quem é? O professor Benevaldo. E as pessoas olham assim com certo descrédito. Outro chega e diz: eu imagino que você tem que se desdobrar para mostrar que é bombeiro, porque quando se é negro, não tenho que mostrar nada. Eu vou fazer meu trabalho. E sem essa preocupação de citão. Quem me avalia sou eu, tenho um corpo lá, um conselho, alguém que, né, pode avaliar o meu trabalho. Agora, eu não sou obrigado a chegar fazendo além porque minha pele é preta. Eu não tenho culpa disso e ninguém tem culpa disso. A gente vem assim e a gente sabe das competências, das capacidades, nossas capacidades e etc. Mas acontece muito isso, às vezes no olhar, quem é o fulano de tal que vai chegar, mas as pessoas nunca imaginam que aquele fulano de tal, aquela fulana de tal que vai chegar,
é naquela cor, é com aqueles traços. Não, imagina sempre outro. No olhar, chegou, falou, já você começa a ver. Quando, no meu caso, hoje, assim, sou considerado uma figura pública por conta da questão da organização do movimento negro, da questão da organização sindical, a nível de Estado, né? Eu participo também além do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui, que é o Sindicato dos Servidores da Educação Estadual, da Educação Básica do Estado. E assim, a gente percebe quando você chega, né? Os olhares, por que essa pessoa está aqui? O que essa pessoa está fazendo aqui? Eu participei de um evento um dia desse, uma conferência, e aí um representante de poder, lá na fala dele, disse que nós tínhamos vivido, na primeira fala da mesa, que nós tínhamos vivido um momento negro, 2 anos, um momento negro da história, com a pandemia, que assolou, que acabou, e aí eu tive que questionar imediatamente a figura, dizer que negro era eu. Aquele momento foi ruim, aquele momento foi triste, aquele momento foi gritante, mas ele não era negro, aquele momento era um momento ruim. Negro era eu e que não era ruim nem pouco. Imagina como um momento daquele. Eu digo, e aí fica difícil para eu trabalhar para meu aluno, que ele se afirmar como negro, né? Como minha aluna como negra, diante de uma fala pública, de um representante de poder público, dizer que o momento da pandemia foi um momento negro. Né? Quem é que quer ser ruim? Quem é que quer ser igualado a uma situação tão ruim quanto da pandemia que nós vivemos, que é do coronavírus, né? Do Covid. Então, assim, ainda são muitas essas falas, e as pessoas, e não era uma pessoa qualquer, era representante de poder, mas era uma pessoa, professor de história, né? De rede estadual, da rede municipal. Uma pessoa instruída, que tem um conhecimento que não era para cometer. Formada em direito. Então, assim, mas a pessoa, naquele momento, botou aquilo que ela sente. Botou aquilo que os racistas sempre fazem. E aí no final ainda diz, eu não sabia que ofendia. Se eu chegar lá, em qualquer lugar que ele esteja, comparando qualquer coisa ruim com a raça que ele pertence, com a cor que ele pertence, ele iria se sentir atingido. Então, assim, mas fala na maior naturalidade. E quando eu questionei, tinha dezenas de olhares reprovando, né, a questão do meu questionamento. Ou seja, quando você é antirracista, você... E as pessoas, às vezes, deixam de reagir à questão do racismo exatamente por conta dessas reações que causa. Parece que você é arrogante, que você é prepotente, que você quer combater as pessoas a qualquer custo. Não, quando você combate, é ao custo do racismo, do racista que a pessoa foi. E a gente não pode, professor, se silenciar, a gente precisa realmente combater não só a população negra, mas você que está agora acompanhando o Jornal de Picos, que você não se reconhece como negro, mas você precisa se reconhecer como essa pessoa antirracista. O professor trouxe apenas um exemplo aqui de palavras que muitas vezes você utiliza no seu cotidiano e são palavras carregadas de racismo, quando você deixa de utilizar comércio criminoso para falar de comércio negro e associar o negro mais uma vez como se fosse algo ruim, ou até mesmo criado mudo, fazer algo nas coxas. São palavras seculares, conceitos seculares carregados de preconceito. E a gente pode combater esse preconceito também quando a gente tem informação, né, professor? Então procure estudar, procure ler bastante, principalmente sobre esse assunto, para que você possa abraçar essa causa e que a gente não discuta apenas esse assunto hoje, no dia 20 de novembro, mas que a gente, ao longo de 12 anos, ao longo de 365 dias, que todos os dias a gente possa discutir como é que a gente pode construir uma sociedade menos racista. Conversamos com o professor Benevaldo sobre esse dia de hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Professor, eu queria agradecer a entrevista. Eu aqui, sim, sou muito grato. Acho que a gente que participa do movimento negro no estado do Piauí, de todas essas discussões, das várias atividades que participamos essa semana, desde uma atividade no Instituto Federal em Floriano, foi a Festa da Beleza Negra na sexta-feira em Teresina. Ontem estive no terreiro de Pai Fernando, com vários outros terreiros, lá em Jaicós, aqui que teve aquelas atividades, tanto a
do manifesto no dia da Umbanda, como no dia 16 teve, na verdade, um outro manifesto show com o Fernandinho de Iemanjá. A gente é que agradece assim, pelo espaço, né? A gente sabe que a gente precisa, e a gente às vezes até deixa de procurar, acho que é um erro nosso deixar de procurar os espaços, mas a gente é muito grato pelo espaço e desejo sucesso na empreitada de vocês enquanto comunicadores. Boa sorte, professor, e contem com a gente sempre.